faço a pergunta de forma simples. Rafael, o que é a apometria sistêmica? Existem várias pessoas encarnadas que não se envolvem com essas estruturas, conseguem manter-se, né? Isentos não é uma boa palavra, porque não é sobre isentos, não é neutro também. Mas eles conseguem ter discernimento. Discernir que essa guerra não vai levar para lugar nenhum, que não tem um lado certo e um lado errado. E consegue tirar, às vezes, até o melhor de todos os lados. Entre o visível e o invisível há passagens, pontes que se abrem quando a consciência se expande e o coração está pronto para atravessar. Os portais vibracionais não são lugares, são estados de frequência. Cada um deles nos convida a lembrar quem somos em essência, a reconhecer nossa luz e a nos alinhar com a sabedoria que habita o universo. No episódio de hoje, vamos compreender o que são esses portais, como eles se abrem, o que representam para a evolução do nosso espírito e como caminhar por eles com consciência, respeito e verdade. Eu recebo aqui novamente, com profunda honra, André Francomano, que hoje canaliza a força e a sabedoria de Exu Porteira, guardião de caminhos, senhor das encruzilhadas e mestre da passagem entre mundos. E junto com ela, Rafael Marques, seu braço direito e sustentador de campo, que ampara energeticamente essa frequência de abertura e ancoramento e vai nos trazer uma história de vida inspiradora. Este não é um episódio comum, é um chamado. Prepare-se, porque no episódio de hoje você vai sentir o movimento das forças que regem o invisível. Sejam muito bem-vindos, André Francomano, Porteira, e Rafael Marques. Gratidão, Tati, pelo convite. Legal você falar, né, e Porteira, porque é isso, né? Se é guardião, estão sempre conosco. E vai ser uma honra a gente poder contar um pouco esse caminho, essa trajetória, essa história. Eu estou muito feliz. Rafa estreando nos podcasts. Exatamente, é a minha primeira vez e eu fico muito emocionado em relação a isso, porque a nossa missão é essa, vir trazer essa desmistificação, porque todos somos um e nós somos iguais, né? Somos essa poeira cósmica universal, do qual a consciência de cada um forma o todo. Eu quero contar para vocês que o Rafa é o braço direito da Andrea e eu produzi um evento com a Andrea, Paula Cabral e Doriana Tamburini, e aí tive a oportunidade de conhecer o Rafa mais de perto. E o Rafa começou a me contar as histórias dele de superação. E eu falei, Rafa, você precisa levar isso para mais pessoas. E eu falei, quer ir no meu talk show? Ele falou, quero, Andrea, já tinha vindo aqui, né? Ele falou, quero. E aí, então, a gente teve essa ideia de trazê-los novamente para a Andrea, a primeira vez do Rafa. Então, Rafa, eu queria muito te pedir para você começar se apresentando e contando um pouquinho da tua história, porque eu acho que, acho não, tenho certeza absoluta que ela vai impactar positivamente muita gente que vai assistir esse vídeo. Esse despertar veio antes, né? Despertar que a gente diz é em relação a você ter a consciência sobre si. Uhum. Veio bem antes, né? Com 27 anos, mas você se apaixonar pela sua história foi depois dos 40. Né? Atualmente tem 42, e essa história que foi se desenvolvendo, que eu tomei consciência depois de ter passado por algumas coisas na minha vida, hoje está mais presente e reconhecida em muitas pessoas que também não se apaixonam pela sua história através desse trabalho que a Andrea e eu realizamos. Então ficou muito mais nítido. Agora, tudo começou a se montar com 27 anos, quando eu saí de casa. Uhum. Trouxe-me a consciência que um garoto mimado foi morar sozinho por causa de uma briga que achou que sempre, né, a ancestralidade está errada. Começou a tomar pancada e fui entendendo que existia algo maior em relação à minha própria existência. Bom, conta pra gente quais dificuldades que você sentiu nesse momento que você
teve esse rompante, saiu de casa? Como é que foi esse momento na tua vida? A gente começa a entender que todo aquele amor que a gente recebia dentro de casa se depara com uma solidão, né, de um cortiço, um quarto alugado, e aquele ato heróico não é tão interessante quanto o ego falava, gritava na sua orelha. E conta pra eles que você foi adotado, que essa história daqui a pouco tem alguém aqui que já tá dando risada. Então, eu tive uma mãe que tenho, né, ainda ela é viva, ela teve meningite, então ela não é muito equilibrada em relação mental. Uhum. E essa família, meu pai teve um relacionamento com ela que, eis que me surgiu, eu nasci, e meu avô pediu para traz aquele vermelho lá. Aí com isso fui criado por essa família, que hoje eu só tenho a agradecer através dos movimentos do universo. Me trouxe totalmente a consciência do porquê, do motivo e dessa consciência de ter sido adotado por essa família. E a melhor parte, né? Que hoje eu estou aqui grato por isso, por causa desse desenrolar das nossas atividades juntas. Posso falar um pouquinho Claro. disso? O Rafa e eu, nós nos encontramos no movimento espiritual, né? Eu digo que não foi um acaso. Quando a Avó Maria, e a gente já trouxe um pouco dessa fala na primeira vez, quando a Avó Maria se apresenta na minha jornada, né, para me auxiliar num momento em que eu estava muito triste, muito quebrada emocionalmente, espiritualmente, eu falo que do jeitinho dela, aquele jeitinho amoroso, né, me encaminhou para um terreiro de Umbanda, porque eu fui, porque eu falei, preciso entender o que está acontecendo, o que eu estou vendo esses espíritos, falando com eles, e esses espíritos vestem uma roupa normal, né, não são aquelas coisas que me disseram, né? Sim. E eu fui parar num terreiro de Umbanda, minha primeira vez, e quem abriu a porta para mim foi o Rafa. E eu brinco que a espiritualidade já estava armando um esquema para nós nos reencontrarmos nessa jornada, porque hoje a gente sabe que a gente já teve muitas experiências juntos, né? E aí ele abriu essa porta do local para eu abriu mesmo para eu entrar, seja bem-vindo, né? 2018. E ali começa a nossa história, né? Começa uma história de conhecimento mesmo, né? Que a curiosidade de buscar informação para além daquilo que é assim porque tem que ser, além do dogma, além de toda aquela forma que as coisas eram apresentadas. E nessa ocasião, ele se apresenta para mim dizendo, né, eu sou adotado, com aquela cara de coitadinho, né, de vítima. Mas ele tinha descoberto naquela época? Não, tá. você soube desde criança? Eu soube através de idade. Quando você vai tendo um pouco mais de idade, você vai percebendo que o único ruivo branquelo da casa é você. O resto tem tom de pele mais escura e não tem nada a ver com os traços que você tem ali. E todo mundo não, né? Mas todos ali da casa eram da Congregação Cristã do Brasil. E eu gostava. Né? Da Umbanda. Mas aí continua. E aí a gente se conhece, ele me conta essa história triste, eu fico super comovida com a história dele, achando que ele é a vítima do sistema. E aí a gente vai entendendo com o tempo, né, que nada foi um acaso. E é interessante que no decorrer da nossa jornada juntos, a gente foi descobrindo, né, que na verdade o Rafa já está na 4ª existência dele de adoção. Gente, eu não sabia disso. Eu acho que é a 6ª. Mas que a gente acessou. Que a gente acessou foi. Porque é muitas histórias. E essas histórias. Vocês dois vão acabar adotando também, hein? Então. Tô sentindo tem aqui, história hein? aí, tem história aí. Na minha história tem. Tem história aí. Mas vai ser mais pro futuro. É muito interessante. Aí esse reencontro que a André e eu tivemos na Umbanda, houve-se, né, um caminhar que estamos até hoje juntos. E em determinado momento eu saí da Umbanda, pedi para licença para o Pai de Santo. E ela ficou um pouco mais. E depois nós encontramos um novo caminho. E hoje 2019. A gente faz um trabalho independente.
que foi o que nos foi orientado pela nossa egrégora, que nós faríamos um trabalho espiritual de uma forma com muita autonomia, para também gerar autonomia nas pessoas, né, nesse lugar da espiritualidade, até porque falaríamos de espiritualidade, ciência, né, de uma forma disruptiva. Não dogmática. Nada de dogmas, e como a gente falaria para todos, também não dá para ter uma religião, né? Não que o que a gente faça não seja um religare, mas sem um rótulo, porque isso acaba dificultando para você falar para todos. Sim. Limita, né? Limita. Eu gostaria de citar a parte do que aconteceu conosco em setembro de 2019. Sim. Foi a primeira vez que eu conheci a medicina ayahuasca. 23, 24. Participei, amei. Em outubro, eu falei para a Andréia, você tem que ir porque é meu aniversário. Então você não pode me dizer não. Ela, o que é o que? Eu falei, só vai. Ela foi também, se apaixonou. E por que é um fato tão importante? Eu posso dizer que o meu mental era uma biblioteca totalmente bagunçada. E ao longo do tempo que fomos consagrando essa medicina, ela foi se organizando. Só que essa biblioteca não é dessa vida. É de 18 mil anos atrás. Então, com isso, nós tivemos, eu posso falar só por mim, tá? A maturidade foi um crescimento muito grande daquele garoto mimado para o homem que eu consegui me fazer hoje. Com isso, obtivemos crescimento, né, espiritual e financeiro. Profissional, né? Profissional, que teve uma jornada. Um outro fato muito interessante foi em agosto de 2022, que daí vem em encontro com essa parte da adoção, né? Que daí eu obtive 100% da certeza que foi revelado nessa medicina. Ainda assim, não sabíamos muito sobre a apometria sistêmica, mas eu falei para André, hoje eu tenho consciência que eu tenho um irmão que me acompanha, esse irmãozinho negativo. Hoje eu não chamo ele de obsessor. A gente não chama mais, a gente não trata porque assim, a gente chama de irmão. Vou contar, todos são. Né, esse desenrolar, e através da apometria, junto com o auxílio desse nosso irmão Porteira, foi desvencilhado e trouxe, né, essa consciência com permissão divina, e eu entendi que há muito tempo atrás também eu fiz muito mal para ele. E a gente só estava trocando essas farpas. E quando você falou que sentiu adoção, através de uma conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, eu aceitei. Assim como eu fui adotado durante vidas e vidas, ele vim como meu filho quando eu tiver uns 57 anos. Uau, que maravilha! Que responsabilidade, hein? Pois de é. vocês dois. Quando eu aceitei isso, né, é que eu não contei, mas o meu pai faleceu em 2017. Ele acordou. Teu pai biológico? Meu pai Adotivo. que me adotou. Tá. Ele acordou. E com isso o Dr. Bezerra de Menezes trouxe ele, a Andréia deu a voz, ele só agradeceu e foi feito um resgate. E hoje ele trabalha também com o Dr. Bezerra de Menezes. É incrível, incrível. Foram muitas E como tudo muitas se encaixa, histórias. né? Então, esse é o grande Nesse mesmo mistério. desvencilhar, Ah, veio uma energia que é da minha mãe, para ela contar a história que houve com ela, A energia da mãe, a mãe biológica, Tá. que é viva. que é viva. Ah, ela é viva ainda. Ela é viva. Que teve a meningite, Que ficou tem a com umas questões meningite, que mentais. ainda é uma pessoa de difícil Uhum. convívio, porque ela não tem noção de Tem que é discernimento mãe do que dele é ou não. realidade. Não tem, fala, ela tem realmente. toda Ela vez tem ela- um diagnóstico. Ela tem um de diagnóstico, esquizofrenia, sim, psicose, alguma ela coisa tem- Toda assim? vez ela me pergunta 3 coisas. Hum. Primeira, se eu tô namorando. Quantos anos eu tenho? Eu falo minha idade, ela fala, eu tenho 22. Aí ela fala, eu tenho 22. Aí ela, Ela fala, parou você é ali meu no filho. tempo. Aí ela E quando eu vou casar? você é meu filho. Aí quando você... Então ela tá presa a um lapso de tempo. Entendi. E com essa história ela contou A energia, né, que foi A captada energia. dentro da apometria a sistêmica. energia sem ter essa falta de discernimento, tá? A energia que está no astral. Sim. Que ela sofreu um abuso do pai dela. E eles, como eram muito católicos, falaram que ela tinha um demônio
ela tomou remédios para abortar, né, para que houvesse o aborto, e mesmo assim, sou filho do meu avô, É filho de um Você é filho incesto, de um incesto e sou filho do meu ainda de irmão um da minha mãe. ato de de um ato de violência. violência. E você é uma pessoa tão amorosa, né, Rafa? Hoje Pelo menos sim, eu te conheci, eu já te conheci nessa Hoje vibe, sim. né? E também já fizemos o resgate também desse meu pai biológico, que ele veio também com todos os, né, as limitações dele, e também já foi feito o resgate junto com o nosso irmão. Pedindo, né, desculpa. Mas nada é um acaso. Essas Uhum. histórias não começaram assim. Uhum. Elas têm uma história por trás da Tem história. muita história. Ninguém é vítima e ninguém é algoz. Todos estão ligados por esses fios tênues que nos ligam para que a gente mesmo, individualmente, se cure do próprio sentimento. Porque enquanto, né, aí falando um pouco da história do Rafa, que daí se liga a minha. Enquanto o Rafa estava na postura da vítima de todo o processo, enfim, ele não curava a si próprio, não amava a si próprio, não tinha aquela força, não assumia a sua própria ancestralidade, o seu poder interno, seu poder como centelha. Quando ele olha para essa história com compaixão e entende que ela foi assim para que ele pudesse se ver e se perdoar pela própria história dele, ele começa a ganhar força no sistema dele. Pois essa história não vem só com a tadinho do Rafael. Veio, você também foi um cara que passou a perna em muita gente para ter terras, abusou naquela época de uma mulher. Essa mulher deu um fruto, que é o seu fruto, e você também abusou desse fruto. Então tem sempre Então, uma tem- história tem atrás da replicou a história. muita. mesma história, né? Numa você foi algoz, na outra você foi Isso. vítima. Você Exatamente. está experimentando, né? Que é uma das frase que o duas Rafa formas. falou hoje. Você vem para essa jornada, como é que é a frase? Eu achei ela genial. Você vem para a jornada para aprender a ser humano, para não causar a outro humano. Como é que é? Repete A mesma frase. dor que você não quer sentir. Você vem para a jornada para aprender, né? A ser humano, para não causar ao outro humano uma dor que você não quer sentir. Então é isso que a gente está fazendo na vida. Vida que não é essa existência. Por isso Sim. que quando a gente olha pro divino, para Deus, ele nunca está te punindo. Apenas ele está te mostrando aquilo que você não deseja para sua vida. Eu vou pedir para vocês licença um minutinho, porque eu tenho um recado maravilhoso para dar para a galera pegando esse gancho. É tão importante o autoconhecimento. E a Ana Lobo, do Instituto Ana Lobo, minha instrutora de Theta Healing, parceira do nosso talk show nessa segunda temporada, traz uma mensagem, um convite maravilhoso para vocês. Olá, Tati, tudo bem com você? Gratidão por esse espaço. Gente, eu tô aqui, eu sou a Ana Lobo e eu tô aqui para convidar vocês a fazer parte do Movimento Alma Theta. O Movimento Alma Theta, ele foi criado pelo Instituto Ana Lobo para que todas as pessoas possam receber os benefícios do Theta Healing a partir daquilo que eles sentem como necessidade da vida deles hoje. Temos núcleo dos animais, da família, da mulher, da criança, dos idosos, temos núcleos de saúde, de cura e tantas outras aberturas para que você receba conhecimento, cura e transformação em qualquer área da sua vida. Para fazer parte é só você acessar o nosso site www.almatheta.com.br, fazer a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição, você vai receber de presente um mini mapa da alma, para você conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre o que a sua alma criou como jornada aqui nesse plano. Além de você se inscrever e receber esse presente, você também vai começar a receber e fazer parte da comunidade para participar dos nossos encontros, das nossas vivências, rodas de cura, para receber informação e mudar a sua vida. Fica aqui meu convite e a minha gratidão por estar aqui e me ouvir. Aguardo vocês. Beijo, Tati! Depois desse convite maravilhoso, que eu tenho certeza que quando acabar esse episódio, você vai lá no Instituto Ana Lobo para esse movimento Alma Theta, se inscrever e ganhar esse mini mapa da alma. Mas a gente vai retomar essa conversa aqui maravilhosa, você só vai lá depois, tá? Só depois de acabar esse episódio aqui.
Rafa, eu acho interessante quando a Andréia coloca assim que você estava num papel de vítima, né? E hoje vocês trabalham com justamente trazendo para as pessoas um empoderamento, uma autorresponsabilidade, né? E o Porteira tem o Tu com Tu, que é Tu com Tu. exatamente Uhum. isso, né? Assim, cara, é você com você mesmo. Para de ficar esperando que a resposta venha de fora, né? Uhum. Isso é um resultado, então, de todo um trabalho de vocês, né? Até desse reencontro de alma de vocês dois, né, Andréia? Eu não sabia. Por que eu tô perguntando? Porque eu não sabia que quando vocês se conheceram, você já não estava nessa jornada ainda. Não, Pois o eu não sabia Rafa disso. estava muito à frente, inclusive, em conhecimentos, tecnicamente falando, do que eu. Eu estava, assim, tudo que dizia respeito à espiritualidade neste campo, eu ignorava, não só como uma ignorante, mas como algo que não fazia parte do meu cenário de vida, porque eu estava muito na materialidade, muito no materialismo. Eu estava Aham. vivendo a vida e trabalho, posições profissionais, sociais, o que é muito interessante, porque a gente fala muito disso. Nós não nos encontraríamos se não tiver, não há casos, porque as nossas vidas e as nossas relações pessoais e profissionais eram muito diferentes, campos de atuação, atividade, tudo. E quando eu chego e conheço o Rafa, ele já estava falando de graus de maçonaria, né, ele já falava de Rosa Cruz, ele já falava de temas que eu ficava olhando e falava, gente, e ainda falava, nossa, que papo chato. E eu estava no outro plano, eu estava no plano das tecnologias, né, eu estava cuidando de startup, fazendo como advogada, né, direito, então eu estava focada em outra realidade. E aí, dentro do terreiro e todos os trabalhos que a gente começa, quando ali dentro, né, se apresenta os guias, vem Vó Maria, vem Porteira, né? Uhum. E a limitação própria, veja, aqui não é uma crítica, tá? Mas eu acho que vale a pena para um pensar aí, um refletir. Eu falo muito isso. Despertar de consciência e desenvolvimento espiritual caminham juntos, mas não necessariamente um leva ao outro. Nem sempre um desenvolvimento espiritual desperta consciência. Agora, toda vez que você vai para o autoconhecimento do despertar da consciência, o desenvolvimento espiritual é inevitável. E aí, não é a mesma coisa? Não. Muita gente está no desenvolvimento espiritual porque é moda, porque é legal ficar baixando o santo, ficar lá no terreiro, usar a pena mais colorida, a capa mais brilhosa, e ficar botando banca de poder, de autoridade. Carregando a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia debaixo do braço, dentro de uma igreja dizendo que você é pecador, enquanto a gente sabe tudo que acontece no submundo de muitas religiões. E aí, só concluindo, e aí a gente viu muito isso, né, dentro... a espiritualidade vai me falar, a espiritualidade vai me explicar. A gente vê muito isso em casas espiritualistas de todo gênero. Sim. Então, quando a gente fazia questões, porque eu sempre fui uma questionadora de plantão desde criança, tipo, mas por que eu tenho que acender uma... Por que a vela tem que ser assim, tem que ser essa... Por que ela tem que ser preta, por que ela tem que ser amarela? E aí eu fazia pergunta e ia para o discernimento. E quando não tinha vela colorida, então esses guias não se apresentavam? Né? Porque... Pô, isso é uma coisa da economia nacional, né? O dono da loja de vela tá ganhando grana fazendo isso. Eu sempre fui muito assim, sabe, Tati? Muito disruptiva. E aí as pessoas não sabiam me dar respostas e eu tive que buscá-las, não só eu e o Rafa, né, na parte do estudo propriamente dito, como perguntando para quem? Para quem entende disso. Que são as próprias entidades. E eu nunca tive, nem eu nem o Rafa. Quantas vezes a gente ouviu, você vai fazer essa pergunta pro Exu? Eu falei, cara, se ele não souber me responder, eu tô na água, né? Porque eu não vou sair fazendo coisas só porque o Exu falou para eu fazer. Espera um pouquinho. Ele está numa outra faixa vibratória, mas ele é um ser humano também. Então, peraí, o respeito é vis-a-vis. Nós estamos juntos, né, nessa jornada. E se ele também te escolheu como para dar voz a ele, porque ele sabia que eu era assim. exatamente
Exatamente. Ele sabia que vinha Com quem ele estava mexendo. Exatamente. Então, E Tati, uma das coisas que a gente sempre fala é o discernimento. Você parar e olhar para aquilo até entender. Então, quando nós estamos, né, fazendo esse desenvolvimento, porque o Exu que me acompanha, ele é muito bravo, ele é mais poderoso, o preto velho. Não, gente, é muito mais o seu ego falando, porque lá não tem essa competição. Lá no plano astral, né? Lá no plano astral. Porque quando a gente olha para isso, lá ninguém tá só. Se você tá do lado do bem, do amor e da justiça, não tem como não dar errado. Então é parar mesmo que achar que se eu acender vela vai dar certo. Não. Os nossos irmãos guardiões, eles nos guardam. Mas se você optar pelo caminho errado, livre, arbítrio. Com tu. E as nossas irmãs, Pombagira, elas trabalham o campo das emoções, de dentro para fora. E os nossos irmãos, guardiões, o campo que está ali. Externo. Ele não vai abrir o seu caminho porque o seu caminho já está aberto. E eu sou o cara para falar isso. Eu ficava preso dentro de um quarto achando que o mundo ia se abrir para mim. Hoje que nós estamos rodando o mundo. Literalmente. É gigantesco. Portugal nos Pelo amor de Deus, quanta coisa existe. Então é muito mais você parar e ficar olhando para aquilo até você entender do que você ficar repetindo aquilo que a pessoa fala. Tem duas perguntas para vocês. Essas consciências, vou chamar de consciência, tá? Porque não interessa o que eu vou chamar, mas essas consciências, elas podem ser também seres de outros planetas que se colocam nesta roupagem para que a nossa limitação possa entender, não pode? Não acontece isso também? Agora vamos entender como isso acontece. Tá. Por que você vai a primeira vez num centro, num terreiro, e você incorpora, se você está fazendo desenvolvimento, o Exu? Porque a frequência dele está mais próxima da Terra. A frequência é a linha senoidal do qual é a capacidade de raciocínio que você tem na sua mente. Tá. Então, como esses nossos irmãos de luz, nós vamos até ele, através do aumento de frequência que nós temos, o nosso corpo vai trabalhar mais, tanto o cérebro quanto as células, né? Para que aumente essa linha de frequência senoidal, para que a gente se equalize nessa estação para entrar em sintonia. De sintonia com a quinta dimensão, sexta dimensão, enfim. Todos. Tá. Então, é assim que assim que eles atuam. Por isso que é mais fácil ou mais comum, e as pessoas se identificam mais com essas energias denominadas nesse arquétipo Exu e Pombogira, que são nomes utilizados dentro da Umbanda, que é muito brasileiro, porque nem se chama Pombogira, é Bombodiro, que tem uma outra conceituação dentro do Yorubá. Então, veja, é brasileiro criando suas próprias, que a gente é incrível, né? Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Criativo. Incrível. Então a gente faz todo um movimento, né, com a Umbanda e tal. Mas essas energias, como o Porteiro sempre fala, né? Você precisa entender o que eu sou? Exu. Porque fica mais fácil, né? Só que é isso, é mais fácil, principalmente no início de um desenvolvimento, você sintonizar com essa faixa de frequência, porque ela está mais próxima de nós, em termos de frequência mesmo. E aí é legal isso que o Rafa trouxe, porque uma coisa que nós entendemos e aprendemos, né, que também muitas pessoas ainda, eles não veem, sabe? Vai estar chegando um preto velho, está chegando um caboclo, não. Eles sempre estão, porque as dimensões estão acontecendo simultaneamente. Nós é que frequenciamos na faixa vibratória deles. Por que o médium, quando vai fazer, quando o médium vai entrar em contato com o seu íntimo, com o seu preto velho, com o seu caboclo ou qualquer um, ele se concentra. Se concentra, medita, não come carne, não faz... Para ele aumentar a frequência ou diminuir. Ninguém te explica isso, né? Por que você faz dieta alimentar antes de um trabalho espiritualista de qualquer nível? Qualquer nível, ninguém te explica. Porque isso te sutiliza. Isso te faz ficar com mais facilidade
volitiva, de frequenciamento com essas faixas vibratórias. Porque eles não vêm, eles estão. Gente, essa sala, em qualquer lugar, por onde você anda, eles estão. É isso que a gente precisa entender, a gente coisifica muito, né? Sim, sim. Não, eles são uma frequência energética que está num outro nível de dimensão que a gente não está alcançando pelos nossos olhos, Uhum. porque a gente está muito na matéria. E quando você entende isso, acontece uma única coisa, você tem ideia? Não. Você está em contato o tempo todo. Ah, isso é muito interessante que eu te perguntei lá, lembra? Aí o Rafa falou assim, quando eu falei, vamos marcar então para você ir no talk show e tal. Ele falou, poxa, seria legal se o Porteira fosse. Aí eu falei assim, mas a Andréia consegue programar o Porteira? Ele falou, o Porteira tá com ele o tempo todo. Eu achei isso muito legal. O Porteira já falou Maria, isso, né? enfim. Eu não fico cuidando de você porque eu não sou seu babá. Né? Mas em frequência, quando é preciso ele estar fazendo o trabalho dele, que é de um comunicador, ele participa. E você pergunta pra ele, tipo, se tempo tiver uma todo. dúvida, alguma coisa. E aí você O tempo ouve, ele, todo. ele responde pra você telepaticamente. Depende da situação. Às vezes, dependendo, já aconteceram coisas engraçadíssimas. Eu estar, por exemplo, numa entrevista parecida com essa aqui, né? E aí ter uma pergunta e eu fazer assim, essa pergunta assim, ele sentado do meu lado, tirando o sarro do entrevistador e eu tendo que segurar para não rir. E ele ali fazendo aqueles comentários, eu falei, meu Deus do céu, e eu segurando, porque eu estou ouvindo o que ele está falando ali, né? Chega a ser, assim, para me colocar mesmo em saia justa. Então é full time, e vejo, né? Não só escuto, como que interessante, eu não sabia. dependendo do que ele quer trazer de informação, ele plasma do meu lado ali, a gente caminha junto. Eu gosto muito de meditar caminhando. Então, às vezes, a gente está assim, ele caminhando. Vai no passeio. E por que ele faz? No meio de vocês dois segurando vela. E por que já fez muito disso. Já fez muito disso. E por que eles fazem isso? Por uma única coisa que nós entendemos. Se você não experimentar esse sentimento, você nunca vai saber o que é esse real sentimento. De você... você está envergonhado por quê? O que aconteceu, onde te remete, qual que é a causa raiz... Será que a origem é dessa vida ou de vidas passadas? Se você olhar para isso, você pode se resolver em relação a isso ou o que mais. Por que eu estou falando isso? Agora, em 2023, né, falando sobre Exu, nós estávamos consagrando a medicina ayahuasca. É verdade. Essa história aqui é para entender de onde é que vem essa história. O Porteira, de algum fato... não apareceu e precisaria fazer um trabalho, né, um tratamento junto com a Andréia. Eu que estava precisando de ajuda naquele momento para fazer um processo de tratamento. E veio esse nosso irmão, Pimenta, e ela conversou com ele. O Pimenta, para quem não sabe, é o Exu que acompanha o Rafael, né? Porque todos nós, você pode ser evangélico, você pode... Nossa, eu falo isso, o pessoal fica interessado, mas... Dê o nome que você quiser, anjo de guarda, como diz o Porteira, pode me chamar de anjo, não tem problema. Mas todos nós temos guardiões à esquerda e à direita. Era a minha segunda pergunta, que eu ia fazer, que eu ouvi falar isso, que todo mundo tem uma pombagira e um Exu. Nós temos todos esses irmãos de luz atuando nessa, como é que você chama, níveis neurológicos, né? Sabe, dentro da PNL, os níveis neurológicos? Nível neurológico. Como é que é? Descreve Não, você usou uma outra palavra agora há pouco. Neurociência. Não, como é que foi? Você usou um outro termo. Mas enfim, não neurocapacitiva. Não, foi outra coisa. Não, mas você estava falando da frequência senoidal. Isso, é que um dia eu expliquei para ela, fazendo uma analogia, sobre níveis neurológicos. Que quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, então vem ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores e identidade. Se a gente olhar para esses nossos irmãos, quem trabalha no ambiente? São a linha da esquerda. Comportamento. A gente pode falar que é um baiano, né? Até uma pombagira mesmo. Malandro. Comportamento, malandro. A gente está fazendo agora, capacidade. Capacidade. Tá. Agora, quando a gente entra em crenças e valores, é preto velho. Para te despertar a sua espiritualidade, a sua identidade, que é o caboclo.
Aí vem a Normalmente, pirâmide né, invertida. dentro da... É uma hierarquia. Isso. Então, quando a gente Uma olha ordem para divina. isso, a gente vê aonde cada E um quando você pega a trabalha. pirâmide de Maslow, você não vai tratando essas Sim. faixas para você chegar à sua identidade? É. Então, é como se nós tivéssemos em cada nível desses um ser de luz com esse potencial de conhecimento para te auxiliar. Por isso, com o tempo, você vai tendo mais afinidade com um ou com outro, né, naquelas questões que é afeito ao que eles cuidam, afeito àquilo que eles trazem. A Avó Maria, por exemplo, ela fala de um lugar, a Avó Maria, né, o Pai Josué, que é o Preto Velho, eles falam de um lugar de muita sabedoria. Nossa, a Avó Maria de uma doçura. É doce, Ela, mas é sábio. ela apareceu lá no evento que a gente fez. Gente, que energia boa quando ela Que apareceu. delícia. E por que ela trabalha nessa faixa? Por que ela se apresenta como uma preta velha? Se a gente olhar a pirâmide de Maslow, ela está em crenças e valores. O que você não abre mão e naquilo que você acredita. É onde ela trabalha. Exato. Por que ela não trabalha isso na vem com identidade, na espiritualidade? Ou é aqui que está precisando. Onde Essa está faixa. precisando é onde eu Agora, trabalho. quando a pessoa não sabe, você falou dessa questão, não vamos entrar na religião especificamente, porque o objetivo não é polemizar. Mas quando a pessoa não sabe, não identifica, desconhece, no meu caso, por exemplo, eu tenho, então, provavelmente um Exu Tem e uma guardião, pombagira. uma guardiã. Então, o fato de eu não saber, não tem problema, eles estão lá trabalhando Nenhum, comigo, porque nenhum. a amorosidade deles é aí- tamanha. É aí que vem a história. Ah, Se eles continuam te acompanhando, mesmo que você seja uma agnóstica qualquer, não tenho ligação com religião nenhuma. Eu era assim. Quer dizer que então você não tem? Ninguém olha para você, entendeu que não faz sentido? Porque toda a nossa família espiritual, né, porque eles são nossa família, de alguma forma, nós temos um entrelaçamento quântico com esses nossos irmãos. Família, de Família parente mesmo. né? Também, mas não só, né? Porque podem ser emaranhados com quem a gente foi se conectando. A Avó Maria fala, eu faço esse trabalho aqui na Terra com os meus irmãos, porque enquanto alguém, um da minha família estiver aqui, não faz sentido eu ir embora. Aí eu perguntei para ela, vó, quantos são da sua família, vó? Ah, filha, uns 8,5 milhões. O que ela quis dizer com isso? Todos nós estamos juntos nessa jornada. Mas esses mais próximos, eles realmente têm uma conexão com a gente, né? Fazem um trabalho próximo de nós para nos auxiliar de uma forma não intrusiva. Eles não vêm se metendo na sua vida. Eles são um orientador quando você dá espaço para isso. sim. E às vezes por meio de uma intuição, por meio de uma... Eu brinco, né, que às vezes parece que o tempo para você, né, dar uma parada no tempo, assim, para você respirar e não tomar uma decisão ou uma atitude que pode... Precipitada, impulsiva, E aquilo errada. às vezes é só uma mãozinha assim, ó, do tipo, não estou interferindo no livre-arbítrio, mas vou falar, deixa ela respirar. E aí, um sonho, uma intuição, tem tantas formas deles estarem, de algum modo, um bilhete que deixa cair ali, um papelzinho no almoço que está dentro do biscoito japonês. Sabe aquelas coisas que você Uma fica... mensagem, hoje eu levei várias aqui durante a gravação. Chinês, perdão, já errei o biscoito. Errou a sua etnia. Hoje eu recebi várias mensagens aqui, Então, por meio de pessoas. é sobre isso. Muito interessante. Mas você tem que estar disponível e aberto para entender, né, Andréia? Tem muito essa questão também. Aí quando a gente acaba se desenvolvendo e entendendo, né, toda essa história, eu sei hoje que eu tenho um guardião de frente, um guardião nas costas, um guardião do lado, um guardião na coroa, um guardião do outro lado, e realmente eu no passado fui um guardião, que voltei nessa vida para ser o meu próprio guardião. Agora, essa é a história. Essa é a história maluca. O Rafa fez um resumo, vai dar um nó agora na cabeça do pessoal. Então, dentro do terreiro, nós nos conhecemos, ele tinha o Exu Pimenta, com quem ele já trabalhava, né? E eu conheci, então, ali, comecei a me relacionar com o Porteira, né? Ele se apresenta e a gente começa um trabalho. E desde sempre, tanto o Porteira, quanto o Vó Maria, quanto o Baiano, né? Quando eu trabalhava com ele, eles já vinham me mostrando este caminho que nós nominamos hoje, né, de apometria sistêmica. Porque você precisa batizar isso, e como tem muita relação
tanto com o campo da apometria do Lacerda, né, Dr. Lacerda, quanto com o campo da sistêmica familiar de Bert Hellinger, a gente trouxe essas duas nomenclaturas, mas não é só isso, porque a gente foi realmente buscando não, veio à tona conhecimentos atávicos, né, que a gente começou a aplicar. Então, a vida segue, vem essa história que eu precisei de uma ajuda espiritual mesmo, né, porque eu estava passando por tinham feito um trabalho mesmo, eu não gosto de falar dessas coisas, mas enfim, tinham feito uma magia e precisava ali que eu recebesse um tratamento espiritual. O Rafa, né, nesse momento, nesse movimento, Vó Maria, Pai Josué, enfim, eles já tinham trago para nós, né, que nós estávamos junto a eles, numa egrégora que Vó Maria chama, deu o nome, é a egrégora do amor e do conhecimento, que é um braço da egrégora de Ramatiz, da cruz e do triângulo. Do triângulo e da cruz eu sempre troco, né? Do triângulo e da cruz. A fraternidade. A fraternidade de Ramatiz. Tá. E que Ramatiz, né, é o mentor do Rafa, né? Então a gente já estava atuando aí com alguns trabalhos em grupos. Tem uns acessos poderosos. Tem, né, menina. cara? Ele demorou para ele cair Tem o uns pix ali. pistolões ali. Menina, quando eles vêm xingar, você não faz ideia. Vem Eu vi xingar. a porteira te xingando naquele dia. Mas fala, e aí? E aí eu precisei de auxílio, e aí nesse momento, então, o Rafa precisou ajudar e trouxe, né, deu passagem para o Pimenta vir fazer um trabalho, né, para me auxiliar ali. Bom, e nesse dia foi muito legal, né, aconteceram coisas muito incríveis, porque ao dar, aconteceram muitas coisas, e tem a ver também com essa história da mãe biológica dele, enfim. E nesse dia, ao dar voz à mãe dele, que catarseia a história dela, eu acabei indo para uma catarse minha pessoal, em que eu sofri um abuso, né, numa vida passada, em que eu estava dentro de um convento, né, e aí também tem Vó Maria nessa história, porque ela era a madre desse convento, enfim, e eu dei à luz a um filho, que não poderia nascer ali de forma alguma, porque eu tinha sido deixada nesse convento pelo meu marido. Então como é que iam contar pro meu marido que eu tive um filho de alguém que abusou de mim lá dentro? Lá dentro, né? Que era o provedor do que era o provedor do convento, né? Como é que a gente vai contar? Tem tudo isso, né? Além de ser o marido, ele é o provedor do hospital. Uma vez exposto, da casa, acabou toda aquela né? Né? Ou seja, um naquele conflito século, de né? interesses. Final de século XVII, início do século XVIII, aquelas coisas todas, mais ou menos essa época, assim. Enfim. E quem era essa criança que então nasce e é dada para doação? Era o Rafael. Então eu senti a mesma dor da mãe dele, dessa vida, de ser desvinculada de um filho, e é o mesmo medo que ela teve de que eu tô carregando uma criança que não é bem-vinda, né? Porque colocaram nas nossas mentes um monte de medo em torno daquilo. Enfim. E fruto de abuso. Fruto de um abuso. Que é uma violência. Que é uma violência. Então, né, nada é um acaso, a gente volta a se conectar nessa vida e vem todas essas histórias à tona. Gente, não estamos romantizando não, tá? A gente nem foi atrás de saber disso. Isso veio como cura dos nossos processos que tinham a ver com as questões que a gente estava investigando no hoje. Então, eu estava investigando uma situação que eu estava passando de fato, que tinha a ver com a minha vida pessoal, e ele estava investigando questões de fato que estavam acontecendo com a vida dele. Muito relevante você falar isso. Não é curiosidade. Porque as pessoas ficam muito curiosas em cima disso. É um gasto de energia de todo mundo, inclusive da egrégora que está ali trabalhando. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E daí, você viu e resolveu o quê? Nada. O lado chato que sempre foi abandonado, né? Pra quê que você vai ficar... Como é que é? Sempre foi abandonado. A vítima não perde o jeitinho, viu, gente? Não perde o jeito. Foi abandonado pela Andréia, pelo Porteira, né? E ele, então, ele estava indo para olhar as questões dele com relação ao profissional dele, que estava sempre bloqueado, porque que ele não conseguia, ou seja, totalmente relacionado à mãe, à sensação de abandono, que a gente trabalha tanto dentro da sistêmica. Da constelação. E eu estava vivendo realmente um processo de assédio espiritual muito, muito complicado, complexo mesmo, me afetando inclusive fisicamente. Então, veja, a gente foi fazer uma investigação de um fato atual que está acontecendo hoje, e essas histórias vieram à tona, não há um acaso, e aí com
com o que a gente foi tratando, realmente a gente começou a ter respostas, mas não é resposta, não, Você agora sente vai lá na e trabalha alma. a criatura. Você sente na Você alma. sente o sentimento que é teu, porque nada chega em você a um acaso. Nem aquela magia que foi endereçada a você te alcançou porque só é maldade vindo do outro lado. Provavelmente foi até uma Tem bênção, cordões porque te levou até lá. Até o mal trabalha para o bem, você não está sabendo. Porque se não te gera um incômodo, você não busca melhoria. Não busca. Se não fosse por isso, Não você faz não tinha parado no transformação. centro, e não tinha feito Nada, esse trabalho, não tinha nada. conhecido o Rafa. Não. Ou seja, Nada. a pessoa que quis fazer mal pra você foi um tiro até Não, pela culatra, né? eu sou, né, mando bênçãos, chuva de bênçãos, águas crísticas, porque é isso, né? Até o mal está trabalhando para o bem, só não está ciente disso. Não, e da união de vocês, né, profissional, que eu digo, quantas pessoas vocês estão trabalhando, Mais de vocês 6 estão mil ajudando. pessoas já Olha passaram isso, por gente. nós. Quantas Mais pessoas de 6 vocês mil curaram? pessoas. E aí o Rafa, nesse trabalho que ele faz, né, quando ele faz o tratamento ali, junto com o Pimenta, dando o suporte, eu olhava para ele e eu falava, gente, que coisa, né? O Pimenta é o Rafa. Incrível, como é a mesma pessoa, porque no tratamento a gente trata muito personalidade, de vida passada, subpersonalidade. E eu olhava o Rafa, que é o mesmo, vamos colocar assim, é o mesmo evento que acontece entre Helena e eu. Tá. É o mesmo espírito, com duas almas atuando naquele momento. Helena Blavatsky, tá, gente? Para quem não sabe. Para quem ainda não conhece a história, né? Então, ela é o mesmo espírito com duas almas, né? Ou seja, a alma atual e uma alma antiga ocupando o mesmo. Eu olhava para cá e via a mesma coisa, tinha a mesma percepção. Do Pimenta. Que o Pimenta e o Rafa eram o mesmo. Eu falei, não, isso não é possível. E aí veio o Porteira e começou a conversar com o Pimenta. E aí, nessa conversa, o Rafa foi vindo à consciência dele e ele começou a lembrar da história dele de vida enquanto Pimenta, né, que era um outro, Pimenta é o nome de Exu, né? Ele começou a vir à tona e aí ele percebeu que o eu do passado dele continua apoiando ele nessa jornada e é a quem se apresenta como o Exu dele. Olha que incrível isso. É quase que um resgate de um fractal, né? É porque muito louco. Assim como a Helena não é a Andréia, mas ela faz parte, a Helena é a Andréia não é a Helena. Eu sou o Rafael, eu não sou o Pimenta, mas o Pimenta sou eu. Então, nós somos fractais de uma mesma alma. De um mesmo espírito. De um mesmo espírito. Somos que contém várias espírito. almas. Então, e mesmo assim, como ele ele teve uma evolução e foi trabalhar como guardião, né, ele poderia ter, é difícil falar, poderia ter sido eu, o guardião, ou ele poderia ter sido o guardião de outra pessoa, assim como denominado lá no astral, né? E aí, essa história que é boa, que é muito interessante. Muitas pessoas, né, principalmente quem estuda as teorias, né, a própria doutrina secreta, as coisas que Helena trouxe, né? Não é possível, isso não existe. Lá está tudo isso descrito desta forma. O nosso ego inferior, nosso corpo sutil, né, mental inferior, enquanto ele não se desvencilha dos sentimentos, das dores dele, que são aquelas mais materialistas possíveis, que são os apegos, a vaidade, os 7 pecados, o ciúme, os 7 pecados, que se divide em um monte de coisa, ou os 7 arcontes, que te mantém na matéria, não é isso que todo mundo fala, que os arcontes são os seres do karma que te mantém na... Aí vem um monte de história, não é nada disso. É tu com tu. Esse monte de sentimentos mantém, após o seu desencarne, o seu mental inferior, que é um corpo sutil, prisioneiro daquilo que em alguns lugares se chama de umbral. Né? Você fica, enquanto energia, pulsando ali uma memória. Pulsando. Quantas memórias suas há nesse pulsar ali? Então, por isso que tanta gente também defende aí a ideia de que há 70 bilhões de desencarnados. Você acha que isso tudo vai reencarnar ou vai para outro planetinha? Não. Sabe o que você tem que fazer com esses 70 milhões de desencarnados?
Se esse aqui tem 700, ele tem que resgatar os seus 700, para que eles se reacoplem nele, e esse se torne um conhecimento de mental superior e possa, então, se elevar em frequência para ir para um próximo nível energético, frequencial, dimensional, que não é fora do planeta, é aqui, agora. Tem a ver com as mônadas, isso não? Nós todos viemos de uma mônada. E sim, para ela nós voltaremos e ela é como se fosse um torus energético, né? A evolução, ela é um vórtice energético. Uhum. Então, se nós estamos em terceira, estamos empurrando quem está em quarta, quinta, sexta, e isso derrama novamente em expansão para as bordas. Então, quando o Rafa, nós tivemos essa... Nossa, se entende? Tipo, cara, estamos tendo lição na carne. Quando eu entendi difícil, isso, falei, né? tudo Quando aquilo que olha a em gente retrospectiva, entendeu. fica até bonito. Mas enquanto você está passando tanto teve sofrimento, tem que ter muito. E quando a gente entende tudo isso, com esses inúmeros atendimentos e a nossa experiência, a gente hoje tem a certeza absoluta que aquele atendimento daquela alma, daquela pessoa lá atrás, ela tem a certeza absoluta que ela está viva. E o Porteira tem uma frase Eu, por icônica. exemplo, tenho certeza absoluta Seja bem-vindo. que eu estou vivo. Mesmo que não fosse bem-vindo, a gente vai entrando com o pé na porta. Eu vou confessar, eu acho bem desagradável nesses lugares. Muito chato. Porque sempre a gente não ganha nada, não tem nada para beber, nada, né? Assim, tô brincando, mas se tiver, a gente passa uma cantada. Não tem, Não quem tem, sabe, né? né? Rapaz, Prometo é que no próximo uma coisa triste demais. você não tivesse medito, eu vou deixar uma cachaça. Não, ela faz isso de você. propósito, depois cachaça, rapaz do céu. Água 18 eu falo anos. que aqui é o inferno. Água 18 anos, fazendo favor. Não, se enferruja, tem que ser água. Entendi. Né? Água 18 anos, tá bom? Água 18 anos. Preferência do Johnny Você Walker. tá entrevistando mal cozido, rapaz. Pelo amor. Eu acho Não fala engraçado sério, quando você cara. chama Não, ele assim. mal Sabe qual que é o cozido, tema de hoje? Mal cozido. Abandono. Não é não, rapaz. Foi eu que combinei. Ah, Larga a mão de ser... Você Você vai continuar sendo vítima até Você quando? quer já contar que você me abandonou em outra vida? Não vem... Isso aí é outra história. Não é essa que nós vamos contar Porque hoje. você quer contar pra todo mundo agora saber disso? Não, Nada. ele tá tentando achar a herança dele da outra existência que ele foi meu filho. Entendeu? E Fica você com essa abandonou jogada. ele também? Claro que não, isso aí é a intriga da oposição. Você acha? Eu lá ia ter um filho mal cozido? Rapaz, não é nem, Bonito. né? Não, aí é por sua conta. Mas olha que interessante. Qual foi a pergunta que você fez? Que aí você chega à conclusão de que quem está do outro lado está vivo. Então, esse é o grande lance, né, da espiritualidade. Todo mundo fala tanto, mas não entendeu ainda. Vivo todos estão, ó criatura. A morte é apenas da carne. É essa coisa que vocês carregam, esse tudo enfeitado, que morre. E também não é verdade, né? Nem a carne morre. A carne é uma energia que se transforma em cocô, se você não entendeu ainda. Porque, né, da terra veio, a terra voltarás. Né? Assim, essa profecia, você vai voltar a ser o que você é. Quando você recebe ali essa energia toda para vir para a matéria, você vem, né, com os seus minerais, a sua aguinha, todas essas coisinhas que é da terra, né? Sim. Tá aí tudo aí acomodadinho nesse corpo. Bom, voltar para a terra. Então ele não morreu. Aliás, eu acho que a única hora na atualidade do que eu tenho assistido, né, porque eu fico lá de camarote vendo vocês aqui no inferno, é a única hora que vocês estão fazendo algo de útil. Voltando para a terra para ver se aduba, Se né? aduba alguma coisa, né? Para ver se nasce alguma coisa de bom, porque tá difícil ultimamente, rapaz. Então não existe morte. Porteira, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, quer dizer, a pergunta eu faço, né? Se você vai responder, são outros 500. Aí é outra história. A gente está finalizando na nossa linha do tempo limitada, né, da humanidade aqui dentro da terceira dimensão. A gente está concluindo o ano de 2025, entrando no ano de 2026. Você tem alguma mensagem que você queira deixar para a humanidade, para esse ano que está chegando? Tenta fazer alguma coisa melhor dessa vez. Porque o grande dilema que vocês vivem, primeiro que o ano não se conta do jeito que vocês contam. Vocês querem tudo linear. Vocês acham que é assim, né? Tudo assim, ó. Não é. Nas multidimensões não tem linearidade.
Aliás, não tem linearidade fora do planeta. Se você sair de foguete daqui, perguntarem para você assim, passou o seu foguete, né? Encontrou o foguete russo. E perguntou, ô, turma, aonde é a direita? Onde é a esquerda? Não tem. Tem esse negócio, né? No espaço não tem, é o vazio. É um lugar que não é igual de morar. Então, vocês é que gostam de ter linearidade e achar que, né, os anos se contam dessa forma, nesse calendário gregoriano que foi criado, inventado pelo homem, E tão mexido, né? né? Que cheio de história por trás das histórias, né? Dos 2000 anos de Cristo, etc. Cristo não nasceu há 2000 anos atrás. Todos vocês são Cristos. Jesus veio com a missão de informar que vocês todos têm Cristo vivo dentro de vocês, que é bem diferente. E ele veio com essa energia crística muito bem concebida dentro dele, depois de todos os estudos e trabalho que ele fez, porque ele também chegou aqui, neste plano, e foi estudar. E foi se trabalhar, foi se autoconhecer, foi se desenvolver. É porque o povo acha que chegou já... Não, ele precisou fazer trabalho muito árduo, né? Muito árduo, para falar para o povo, numa linguagem que o povo compreendesse, que todos têm Cristo vivo dentro de si, centelha divina. Então não foi 2000 anos atrás que Cristo chegou nesse planeta. Vocês chegaram aqui há mais de 180 milhões de anos. Vocês chegaram aqui e também... tudo semente estelar. Verdade. Poeirinha cósmica, caquinha dos outros planetas que em expansão fizeram um monte de gases para que a Terra fosse calmamente se desenvolvendo e você passasse por todos os planos da evolução, né? Pegasse a inteligência lá, junto com o mineral, com o vegetal, com os elementos da natureza, até que você, depois de passar pelo reino animal, ela virou um ser humano. E aí você está, até agora, tentando ser o quê? A única coisa que deu certo foi o carbono. Tentando ser humano. Conseguiram? Então você quer uma mensagem para 2026? Seja humano, pelo menos dessa vez. E ser humano o que é? Foque mais no sentimento, o sentimento que tem desordem dentro de você, que você vai ter uma boa pista do que você tem que fazer. Porteira, quem te dá mais trabalho, Andréia ou Rafael? Andréia. Com certeza é ele. Mas, rapaz... Rafael falou, tá Andréia. fazendo um jogral aqui? Ué? Rapaz... Como que é lá? Cada um com seu chu? Eu tenho o meu. Pois é, mas você enche, quem mais enche o saco. Encheu o seu saco sou eu. Não, rapaz, maravilhoso. Agora, quem mais me dá trabalho mesmo, lógico que é quem a gente tem que aguentar, né? Fazer o quê? E depois que tá lá no caderninho, você não pode nem pedir demissão, eu tento toda vez, não pode. Eu vou lá, daí tem que mandar memorando, fax. Agora tem o tal do WhatsApp, a resposta é toda feita por IA, rapaz. Você nunca consegue falar com o cara do departamento. Nunca. Nada. Ou seja, você está preso com a Andréia até o final da existência dela aqui. Rapaz do céu. É esse ciclo que a gente fica, uma hora vai, outra hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Nossa, é uma novela. Não, fora que, com todo respeito, eu não sei que hora esse programa passa. Passa de dia, de noite. Mas se vocês forem crianças, saiam da sala. Isso é uma suruba do astral, rapaz. É uma suruba do astral. Todo mundo já foi alguma coisa com todo mundo. Marido, mulher, amante, matou, roubou, depois ficou de bem, depois foi filho. Foi uma confusão. Por que a gente complica tanto? Né? Não sei. Essa é a pergunta que eu estou esperando alguém me responder. Foi muito ruim esperar 50 anos do despertar dela? Não, porque para nós não passa esse tempo. Tudo Para bem. nós não passa esse tempo. Ela podia ficar, não despertar nunca nessa jornada aqui, nessa atual, que perder essa daqui, game over, vai nascer de novo. Mas foi no tempo certo ou ela tá atrasada, como sempre você fala para mim? Todo mundo tá atrasado. Essa é a verdade. Não só eles aqui com quem eu estou trabalhando, com ela, mas todos estão atrasados. E sabe por que vocês se atrasam? Distração. Sim. Vocês se distraem com absolutamente todas as bobagens que vocês mesmo inventam. Essa tecnologia toda que a gente está usando aqui para falar com esse monte de gente, ela é importante, ela faz parte da evolução. Mas ela está, ao invés de ser utilizada para fazer coisas incríveis, para ensinar as massas a se desenvolver, ela está provocando mais distração ainda. Era para você ganhar tempo, você está perdendo tempo.
Eu fico observando, isso virou mais. O inferno tá pior do que antes. Porque antes, quando não tinha essas coisas, a gente tinha que ficar lá cutucando com o tridente, né? Bota uns fogo no pé. Agora não, rapaz, a gente tem que competir com isso aí. Perdeu a nossa graça, perdeu toda. Se Perdeu se toda. a gente olhar um Porque pouco para a como que eu história, vou ganhar do povo que fica espremendo cravo? Do povo. Agora, não é? Espreme cravo, arranca a unha encravada, o povo fica lá. Como que você vai ganhar? Não ganha. É uma a zumbilândia, distração, né? Tá feio o rapaz, negócio. É um inferno. É o inferno. Eu concordo com você. Né, fala aí, conta umas histórias boas pra nós. cara, Conta a parte que você mais gosta. a parte que eu mais Que gosto é eu estar aqui perto de você. Fala a verdade. foi na última ayahuasca que Caiu, fez todas as conexões e você ficou enchendo minha paciência o tempo todo. Eu fiquei com uma cara de gol contra e vergonha. Tati, se eu tinha alguma dúvida sobre o universo, como ele orquestra tudo para que chegue ao seu ponto de ordem, foi sanado nessa última vez. Por quê? Porque eu escrevi no papelzinho, né? Tem um irmãozinho que fala lá, escreve aqui no papelzinho o que você deseja. Eu falei, eliminar as minhas sabotagens. Tomei a medicina, 5 minutos depois, a mata veio no meu rosto assim, e começou a vir. Sabe o tempo da sua avó? Daí eu falei, putz. Aí veio toda a história. O universo, ele orquestrou para que todas as pessoas que um dia nessa vida foram meu pai ou minha mãe, de alguma forma, estivessem reunidas para me entender e sair dessa dor que eu tinha de ser adotado. E não adianta, a única você pessoa... fala, você fica emocionado. Não, eu passei a maior vergonha, eu sozinho. Ninguém sabia o que estava passando na minha cabeça. Passei a maior vergonha do mundo, porque eu tratei essas pessoas como se eu fosse o certo da história. Como algozes, né? Como vilões. E inconscientemente, olha o amor que essas pessoas emitiam para mim. E eu fui totalmente injusto. Não, você não foi justo, Rafa. Você lidou com os recursos que você tinha naquela Mas época. exatamente. Mas Não depois que você dentro da entende limitação isso, que você tinha. por isso que eu falei para você sobre as pistas são feitas através dos sentimentos. Quando você faz uma coisa que você não aprova, que é a crença e valor, qual o sentimento que te resta? O porteiro, ele sai da vítima pro alto vilão, né? Num piscar de olhos, né? Ele sai do tô com peninha de mim mesmo pro chicotinho nas costas. É fácil para ele fazer esse papel rapidinho. O tempo todo, porque ele viveu todas as existências dele nesses dois lugares. Ou ele era o que tinha que matar todo mundo, ou ele era o que era morto por todo mundo. E a grande maioria das pessoas estão nesse lugar. Então, quando você olha para a sua história com verdade, e percebe que sim, todos estão sendo colocados no seu caminho, não é para você ir lá ficar... Não é com eles a sua dívida, é com você. Por isso que a gente fala tu com tu. Por que ele ficou com vergonha? Porque a dívida é com ele. A dor é dele, não vai... E também não vai adiantar chegar lá, ai, me perdoe, sinto muito, sou grato, te amo, agora eu acabei de descobrir. Porque é mentira, amanhã vai estar lá, vai estar brigando de novo. E eles não vão entender nada. Até porque cada um está fazendo o seu trabalho. Sim. E não é linear. Né? Não é assim? Não é linear. Por isso não adianta eu deixar uma mensagem para todos em 2027, porque nem todo... 26, né? 26. Nem todo... É que eu já estou indo, você viu que Já rápido? Estou jogando a pedra lá longe. Nem todo mundo está em condições de entender 1/3, menos ainda, disso que a gente está conversando aqui. Então não adianta. Mas qual que é o grande mote disso? Quem já entendeu um pouquinho, ensina quem ainda não sabe. É assim que a gente caminha. Sai do orgulho de achar que você, por saber algo, sabe tanto e está tão bem que não tem nada para entregar para o outro, porque o outro não vai entender. Não! Quanto mais você sabe algo, mais obrigação de servir você tem, de levar essa informação para quem está ali, ó, e de forma fácil. De forma fácil, porque para falar difícil, tem muita gente, mas para quem está falando difícil entender o que está sendo dito por si próprio, aplicar na própria vida, o que eu mais vejo é mentira. É gente mentirosa. É muita fraude. Total. Esses são os tempos. Sim. Falar difícil, fala bonito, não entrega nada. Não entrega nada, sabe por quê? Porque cadê a reforma da própria vida? E é isso que vocês aprendem ao olhar o seu sistema,
suas relações, as suas dificuldades, tá com probleminha financeiro. Que é isso que tá doendo? Probleminha financeiro. Aí você vai conversar com a pessoa e entender qual que é a dor dessa pessoa. Tem nada a ver com o financeiro. É a escassez que ela sente porque ela acha que ela não é pertencente, porque ela acha que ela não é aceita, porque ela acha que foi abandonada. Aí ela leva tudo isso para esse outro lugar, porque ela quer colocar escudo onde ela não quer tratar. Essa mensagem é para mim. É lógico. Lógico. Porque uma pessoa bonita igual você, bem vestida, que tem a oportunidade de fazer uma reunião dessa aqui, tem problema de dinheiro? Não, nenhum. O problema é outro. Eu ainda quero ser vista e ser aceita. Gente, essa é a moça Tati. Está sendo vista, querida, e ainda trouxe a gente aqui só para ouvir verdades inconvenientes. Entende que não tem a ver com o papai e mamãe, com os pirulitos, como é que eles chamavam? Os abelhudos. Os abelhudos. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com tu. Uhum. Quando ele fica emocionado assim, é porque tá caindo um pix ali na conta dele, mental, de ele falar, putz, é o famoso putz, adoro essa, putz. Assim como o eu que fui lá atrás como um soldado e mais adiante um Exu, a minha morte foi causada por um fio de espada que passou e cortou o meu coração no meio. E com isso ficou uma cicatriz muito grande dentro do meu chakra. E eu nunca quis abrir mão disso, porque eu achava que aquilo me trazia força, porque a falta na minha capacidade de entender, de sentimento, me deixaria mais forte. Não pode sentir amor, porque quem ama é fraco, né? E sendo que, vida após vida, eu fui entendendo que quanto mais vulnerável eu fico, mais forte a força vem daí. Dessa vulnerabilidade, né? E só há momentos, há meses atrás, eu me permiti, através de uma apometria que o meu próprio cavalo e uma irmã fez, e através desse entendimento eu consegui curar essas minhas feridas e ainda assim continuar, né, correr atrás dos meus entendimentos, porque a evolução quem vai ter é o nosso próprio irmão Rafael. É o Pimenta que está aqui? Seja muito bem-vindo. Gratidão. Então, não pensem vocês que é só na Terra que a gente sente essas dores. Aqui, onde estamos, tem um trabalho, mas eu sou tão humano quanto vocês. E também tive as minhas dificuldades, as minhas vidas e os meus entendimentos até que eu chegasse aqui. E através do conhecimento desse novo ser, a gente está conseguindo nos resolver. Eu queria muito perguntar para vocês dois com muita seriedade, assim. A gente vai ter um ano eleitoral no Brasil e a gente sabe que tem uma dualidade, né? Uma oposição independente de que partido seja. E não é isso que eu quero trazer aqui, isso não importa. Mas parece que as pessoas estão com um ódio tão latente, né? E elas se aproveitam da política para poder jogar esse ódio para fora. E eu sei que quando isso acontece, a nossa vibração cai muito. Eu confesso para vocês que eu estou muito preocupada com 2026 no Brasil. Porque eu acho que a gente corre risco de ter uma guerra civil. O que vocês podem trazer, assim? Por que o ser humano tá tão... Por que as pessoas estão tão... com tanto ódio, né? E por que a política está tão suja? Por que a nossa política no Brasil, independente do partido, é tão corrupta? O que a gente vai viver esse ano? Eu estou muito preocupada. Acalme seu coração. E ponha para funcionar a sua memória. Isso é desde quando? Desde sempre. Por que agora você está sentindo essa dor? Isso é toda essa história diz mais sobre você ou sobre o que está acontecendo? É isso. Sempre vai ser assim. Porque a história, tanto das mídias quanto da televisiva, ela vem para te trazer uma dualidade. Se você não está desse lado, você é do outro. Para que isso particione todos os seus sentimentos e você não olhe para ti.
Não deixa de ser uma outra distração, né? Entenda, isso sempre foi milênios e sempre será. Quem que tem que mudar? Tô com tu. E, pegando carona nisso que ele está trazendo, eu vou trazer uma reflexão também. Essa coisa que você está trazendo, que muitos estão sentindo, né? Porque essa não é uma fala sussurra. Muita gente fala a mesma coisa. Só tem dois lados porque tem quem está alimentando dois lados. Porque não existem dois lados. Só que na matéria vocês vivem a dualidade. Exatamente para vocês aprenderem a olhar o outro lado, que é o mesmo lado, com compaixão, misericórdia, Empatia. empatia e todas as outras, generosidade. Se não é possível fazer isso, o problema está no outro ou está em si mesmo? Isso forma a onda da psicoesfera que a gente chama de forma de pensamento, que vira um monstrão, rapaz, vira uma entidade, vira uma entidade paralela. obsessor. Vira uma entidade paralela. É tanta energia de várias mentes pensando sobre o mesmo ponto, o mesmo medo, que no fim é medo. É. A raiva é medo. O time A tem medo do time B, e o time B tem medo do time A. Sim. Não é assim? Sim. Aí, a hora que você 9 zeros nada, o que sobra? Medo. Né? Medo é o nome do monstrinho que está sendo gerado ali. E ele é retroalimentado por essa forma de pensamento do coletivo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra civil. Agora a pergunta é, por quantas já passaram? E quanto foi aprendido com isso? Se não aprendeu nada, sinto muito. A palavra do pono, tudo lá que vocês fazem, quando você fala assim, eu sinto muito, sabe por que você tem que falar isso? Porque quem está sentindo? Por que você fala eu sinto muito? Porque você tá arrependido pelo outro, não? Por que você fala eu sinto muito? Não sei, você tá confundindo minha cabeça. Não vou te responder. Não sei se tem Eu resposta. vou te falar por quê. Se você fala eu sinto muito, quem está sentindo? Não sou eu? Você tenta ser fácil, rapaz. Eu comecei a ficar com medo. Ela ficou nervosa, ela não sabia dar uma resposta. Eu sinto muito. Quem sente? Qual sujeito? O sujeito na frase, eu sinto muito. Agora, Eu me senti o Silvio Santos agora. agora eu quero Naquele perguntar. programa. Que fica rodando assim, rodando. Qual foi o sentimento que você teve dessa pergunta tão simples, que ele já falou na própria pergunta, a resposta? Qual o sentimento que você teve? Eu sinto muito, eu tenho muita tristeza. Então, agora eu vou te contar. Os nossos irmãos negativos, se assim a gente pode chamar, eles só estão fazendo a função dele para você saber o que é ruim, para que você possa evoluir. E quando você fala, eu tô com muito medo de baixar a frequência, Eu já abaixei. eles estão aqui para te sugar de canudinho, porque eles estão fazendo isso com um propósito deles, porque eles acham que isso é o correto. Esse é o melhor. Assim como eu estou aqui na sua frente, em energia, falando. Você acha que eu tô do lado certo? Entende? Então, quando a gente olha para isso, a única coisa que resta para você auxiliar o outro ou o próximo é você dar o entendimento, o discernimento para ele. Quanto maior, quanto mais alta a sua frequência estiver, esses nossos irmãos não te enxergarão e você terá acesso às novas consciências para que você amplie a sua. Dá trabalho? Óbvio, tudo dá trabalho. Pega, por exemplo, rapidamente, só para você pensar comigo, tá? E quem estiver assistindo. Existem várias pessoas encarnadas que não se envolvem com essas estruturas, conseguem manter-se, né? Isentos não é uma boa palavra, porque não é sobre isento, não é neutro também. Mas eles conseguem ter discernimento. Discernir que essa guerra não vai levar para lugar nenhum, que não tem um lado certo e um lado errado. E consegue tirar, às vezes, até o melhor de todos os lados, né? E trazer isso em expressão. Por que essas pessoas conseguem e os outros não? Porque essas pessoas têm um nível de discernimento, pegou o conhecimento, trouxe o conhecimento para dentro, trabalhou isso em si próprio, no autoconhecimento, e consegue fazer disso um discernir, em vez de ficar ouvindo o ruído de todo mundo que está
gritando e brigando na rua. Uhum. Agora, isso é uma novidade? Sabe por que está sendo repetido? Porque você sente muito. Enquanto você sente muito, quem está sentindo vai ressentir, até que isso vire aprendizado. Aprendeu? Para de sentir. Se um para, forma de pensamento começa a mudar, isso vai alimentando uma nova forma de pensamento de coletivo, porque tem forma de pensamento para o bem e para o mal. Entendeu? Quando todo mundo, morreu um bando de gente na enchente, vamos nos unir. Isso não é uma forma de pensamento também? Pode estar desviado da verdade, né? Porque as pessoas ficam caridosas por 3 dias, depois passa. É muita hipocrisia, Entendeu? mas ainda assim. Mas ainda assim formou uma corrente Uhum. para fazer algo bom. Então é sobre isso. Agora, As mentes têm que se fortalecer. Quer que eu deixe uma mensagem? Quero. As mentes precisam se fortalecer. Como você faz isso? Para de ficar se distraindo. Vai colocar conteúdo útil para dentro e com discernimento. Conteúdo útil não é o que está na internet. Duvido tudo isso que nós estamos falando aqui, ô bando de alecrim dourado. Vai estudar. Revisite o seu sentimento. O seu sentimento. Quando você revisita esse próprio sentimento que você falou, sinto muito, eu sinto, se você revisitar ele e olhar por uma ótica, a ótica do bem, você vai perceber que você não sente muito. Que você está fazendo muito mais do que muita gente, gravando esses podcasts, entregando para muitas pessoas, para que elas tenham esse discernimento de entender e ir além. Entende? Você está levando isso para fora do país. Você está levando isso para muitas pessoas, de forma gratuita, de uma plataforma que tem na internet. E quando você sentir muito a energia, estou sentindo muito, traga para a primeira pessoa do singular, que se quem está sentindo sou eu. Eu estou sentindo por quê? Medo. E esse medo está me trazendo que notícia sobre mim? Esse medo meu, que está reverberando no todo, está trazendo que informação sobre mim? Porque o sujeito dessa frase sou eu. Tô com tudo. Agora você pergunta, faça a pergunta de forma simples. Rafael, o que é a apometria sistêmica? Eu responderei de forma simples. É a ressignificação do sentimento através do amor. Que a única coisa que está em desordem aí dentro do seu coração, irmã, é o amor. Quando você entender, você vai perceber uma coisa. Você é essência, e a essência desse nosso Pai maior. Gratidão, gratidão. Infelizmente, o nosso tempo linear aqui urge, que eu adoraria ficar conversando com vocês. Eu quero agradecer imensamente a todos que vieram, aqueles que eu estou aqui sentindo, como o Porteiro e Pimenta, a todos que estão aqui, que não puderam se manifestar, mas que estão conosco ancorando essa energia, especialmente a Andréia e ao Rafael, pela generosidade de sempre de estar aqui com a gente. Eles não, dá dinheiro, mas não dá liberdade. Foi o que eu tô falando, conheço. Gratidão, meus amores, de coração. Tá? E convidando a todos vocês para seguirem Andréia Francomano no Instagram, e o Rafael Marques está começando um caminho lindo no marketing digital. Sigam ele também no Instagram. Meus amores, muito obrigada. Laroie, salve suas forças, Pimenta, salve as forças de todos vocês que estão aqui no estúdio, dos visíveis e não visíveis. É isso aí. Salve muito obrigada. Suas forças também. E pro próximo ano, eu vou falar o que pode ser para você, para os outros. Ema, cada um com seu Exu, não é assim? Continue, apenas continue. Mesmo quando você sentir que, tô fraquejando, lembre-se, faça a pergunta, por que eu tô me sentindo assim? O que é que tá me deixando desanimada? É verdade isso que eu tô sentindo? E não espere que ninguém venha te dizer, que lindo que você faz, que maravilhoso. Diga isso para você mesma todos os dias, porque a única pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. Vamos fazer um teste? Vamos colocar você no grupo dos Alecrins Dourados. É uma boa, hein? Lá, quando você pedir ajuda ou auxílio, eles vão aplicar a apometria sistêmica em você. E depois você vem e deixa seu relato de fé aqui no seu canal. Perfeito. Boa. Combinado? Aceito, maravilhoso. Porrada de bomba, é assim que nós faz. Nós acreditamos em todos. Muito bom, muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Pela participação de vocês aqui. Presença consciente é o maior ativismo espiritual que podemos exercer.
Nessa época de tanto barulho, tanta distração, escolher a coerência vibracional é a mais alta forma de resistência. A gente falou tanto, eu estou toda arrepiada, a gente falou sobre isso hoje. A revolução não é externa, ela é interior. Então eu desejo que você saia deste episódio consciente de que você não veio para se encaixar, você veio para lembrar quem é. E eu vou ver e ouvir o que eu próprio estou falando para mim mesma. Vibre agora o que você quer para o amanhã. E por favor, deixe seu like, comente, se inscreva aqui no canal para saber de tudo em primeira mão e compartilhe esse episódio para ajudar que mais pessoas despertem. Até o nosso próximo encontro, meus amores. Aguardo vocês.